Sem brincadeira nenhuma, tem uns 10 minutos que eu tô aqui tentando gravar, mas toda vez que eu dou play, é isso aqui que acontece. Cachorro latindo, gente chegando para entregar encomenda. Está um caos. Está um caos. E hoje eu queria falar sobre organizar ideias. Quanta ironia, não é mesmo? Falar sobre organização de ideias não é o meu forte, até porque a minha cabeça é mais bagunçada que a minha gaveta de cuecas, que sim é organizada. Mas ainda assim eu queria falar com vocês sobre o que eu percebi de benefícios na minha vida em passar a escrever sobre meu dia. Basicamente como um diário. Essa ideia de escrever sobre todo dia, me veio assistindo conteúdo aqui do YouTube mesmo. Comecei a assistir no final do ano passado e resolvi que no começo desse ano, dia 1º de janeiro, eu ia começar a escrever um diário. Todos os dias eu ia escrever sobre aquele dia. Esse tipo de atividade aqui no YouTube as pessoas chamam de journaling, bullet journal, mas o bullet journal normalmente tem metas escritas para você ir acompanhando, mas eu não gosto desse nome em inglês e resolvi chamar simplesmente de diário. Por quê? Eu não tenho metas descritas nele, então não acredito que seja o propósito de um bullet journal e também não gosto da ideia de journaling. Acho podre. Prefiro diário mesmo. Então chamo de diário e é isso. E no dia 1º de janeiro desse ano, eu comecei a escrever e estou no meu 3º caderninho do ano. Eu achei que não ia durar, durou. Estou conseguindo escrever todo dia. Na verdade, estou escrevendo sobre todo dia, mas não todo dia. Tem dia que sim, eu fico com preguiça e deixo para escrever depois e eu acabo tendo que escrever 3 dias retroativos. E não é que isso seja ruim, não é uma coisa ruim eu ter que escrever sobre dias anteriores. Porque esse é, acho que o primeiro benefício de estar escrevendo. Escrever sobre todos os dias, mesmo que em dias posteriores, 2, 3 dias depois, é um bom exercício de memória. Porque eu tenho que me forçar a lembrar o que eu fiz. Porque o meu diário, a minha forma de fazer diário, ela não é aquela cheia de pensamentos, de reflexões, nem coisas do tipo. É basicamente um relato do dia. Por exemplo, esse daqui foi o primeiro caderno do ano. Nele, eu coloquei aqui minhas informações na primeira página, não vou mostrar, e coloquei só 2 acompanhamentos de hábito que eu queria desenvolver. O hábito que eu chamei de N e o hábito que eu chamei de P. São 2 hábitos que eu vou marcando aqui o dia que eu fiz e o dia que eu não fiz. No final do ano, quero contar para ver a média de como que eu me saí. Então, assim, cada dia eu comecei assim. Aqui eu escrevia um dia por página. Então, aqui coloquei que esse ano eu queria ser melhor. Escrevi um pouquinho de metas, sim. E fiz o relato do dia. No outro dia também, acordei, fiz isso, fiz aquilo, fui passear com as cachorras e tal. Então, assim, essa é a base do meu diário, é escrever dessa forma. Fiz isso, fiz aquilo outro. Vez ou outra, e agora já com basicamente 7 meses, né? Escrevi janeiro inteiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, com 6 meses e meio de diário escrito, eu acabei, acho que pegando o jeito de inserir reflexões e coisas do meu dia. Então, hoje, o meu diário está um pouquinho diferente de como ele era no começo do ano. E um segundo ponto que eu acho que é muito interessante de ter o diário é que ele me ajuda, justamente por eu escrever o que eu fiz durante o dia, ele me ajuda a ver que o meu dia não foi inútil, ou que ele foi inútil porque não fiz nada, ou porque fiz as coisas que eu precisava fazer. Então, assim, chego no fim do dia, eu já não lembro mais, para mim foi um dia completamente inútil, em que eu não consegui trabalhar, em que eu não consegui fazer aquilo que eu precisava fazer, independentemente de ser de diário, de trabalho ou de vida pessoal.
E daí eu vou forçando a minha cabeça a lembrar tudo que eu fiz naquele dia. Aí eu vejo que eu conversei com clientes, eu vejo que eu consegui fazer o passeio das cachorras de manhã, eu vejo que eu consegui ir comprar uma coisa que eu precisava e que estava anotado que eu precisava fazer, que eu escrevi tantas petições, que eu analisei tantos processos, e isso me ajuda a ver que o meu dia foi de fato produtivo, foi um dia útil, ou se foi um dia completamente inútil, e isso eu escrevo também. Hoje eu não fiz absolutamente nada de útil para o meu país, tal qual a Anitta fazia no seu Twitter. Então, quando eu escrevo que o dia não foi útil, eu consigo também entender o porquê ele não foi útil. Um terceiro ponto que eu acho muito positivo de estar escrevendo é que eu exercito a minha escrita à mão, porque hoje eu trabalho única e exclusivamente no computador. Então, escrever à mão tá caindo em desuso, eu não tenho mais o que escrever à mão, é muito raro quando eu pego um bloquinho de notas para fazer alguma anotação sobre o trabalho, sobre algum atendimento, alguma coisa do tipo. Então, eu ter esse momento à noite, antes de dormir, que eu vou pegar essa caneta, que no caso já é a segunda ou terceira caneta do ano também, e começar a escrever, eu exercito a minha mão, exercito a minha escrita cursiva, a minha escrita manual, e me deixa um tanto fora das telas ali por pelo menos uns 20, 30 minutos enquanto eu escrevo. Antes, aqui nesses dois primeiros cadernos, que são esses aqui, primeiro que eles não foram cadernos comprados, tá? Esses dois aqui foram cadernos ganhados no meu antigo emprego, no escritório que eu trabalhava. E eles, como vocês podem ver, têm um formato mais curtinho. E como eles têm esse formato mais curtinho, eu escrevia uma página inteira por dia. Então, cada página dessa é um dia. Coloco a data e escrevo o que aconteceu naquele dia. Ele é mais curtinho, mas é mais largo. Então, ele tem um espaço bom, eu consegui escrever uma página por dia e era isso. Agora, este daqui, que é o meu terceiro caderninho do ano, que eu inclusive acho muito parecido com o Death Note, e algumas pessoas me pediram inclusive para colocar o nome delas para ver se funciona. Ele tem um formato diferente, ele é mais compridinho, né? E um pouco mais estreito. Então, nele eu escrevo a primeira página dele foi um dia inteiro na página, tá? Foi tudo. Agora, os outros dias, eu fui escrevendo e dividindo a página, porque tá cabendo, né? Cabe mais coisa por página, porque aqui também, como a pauta dele é um pouco menor, ele é um caderninho pautado, como o espaçamento das linhas dele é um pouco menor, eu acabo escrevendo com uma letra menor, então eu consigo compactar o pensamento, o que aconteceu, dentro de um espaço menor, e daí eu ocupo menos espaço nele. Além do que, ele tem 80, são 80 folhas, portanto 160 dias, né? Seria 160 dias se eu escrevesse uma página por dia. E tem mais de 160 dias até o ano acabar. Hoje a gente tá gravando no dia número 200 do ano. Portanto, tem mais 165 dias para acabar, contando com hoje. Portanto, passa um pouquinho do tanto de página que ele tem. E por isso, escrever mais de um dia por página, ou escrever uma página inteira, cortar ela pela metade no verso, continuar, dar essa sequência, vai me ajudar a ter ele até o final do ano, pelo menos. E daí, ano que vem, começa um caderninho novo. Esse caderninho aqui, inclusive, eu comprei na Calunga, e ele foi R$35. Super, assim, achei um preço ok, não é exatamente barato, não quis comprar pela internet porque eu deixei acabar o segundo caderno para poder ir comprar ele, então eu precisava de um caderno imediatamente para poder começar a escrever de novo, então não dava para esperar, eu fui direto na Calunga e comprei ele domingo passado, então
Vocês devem estar assistindo esse vídeo no domingo. Eu espero que eu consiga postar esse vídeo no domingo. Então, tem uma semana que eu tô escrevendo nele e em uma semana, vamos contar aqui, escrevi 7 dias nele. Exatamente 7 dias. E usei 2 folhas, 4 páginas. Isso quer dizer que... E eu ainda vou começar o oitavo dia aqui. Então, assim, tá indo bem, vai dar. Vocês não vão acreditar, mas eu cheguei a gravar cerca de 20, 30 minutos mais ou menos, falando aqui com vocês, e a bateria do celular acabou e eu não percebi. Eu só fui perceber porque eu olhei pro microfone e ele não tava mais brilhando. A luzinha não estava mais rodando. Eu falei, eita, acabou a bateria. Mas o que acontece? Eu continuei falando aqui e acabei extrapolando no que eu estava falando. Vamos voltar à ideia inicial do vídeo. Vou falar o quarto benefício que eu percebo utilizando os diários e daí a gente finaliza, tá? Porque também eu acho que já ficou grande demais para o que eu queria que ficasse. Mas vamos lá. O quarto benefício é que uma vez eu fui ao médico do sono, porque eu sinto muito sono durante o dia. Meu Deus, como eu sinto sono. Inclusive agora eu tava dormindo, acabei de acordar e falei, não, deixa eu terminar de gravar logo isso. E ele, entre as recomendações que me deu, apesar de não encontrar nenhum tipo de distúrbio no meu sono, foi que eu deveria escrever antes de dormir as coisas importantes que eu tinha para fazer no dia seguinte. Eu fiz algumas vezes, é muito bom de fato, mas eu não consegui prosseguir, não dei seguimento nisso, enfim, whatever. Mas escrever sobre o que me aconteceu descarrega um tanto a mente e facilita dormir sem pensar nas coisas. Porque eu, antes de dormir, pego minha canetinha o dia inteiro sobre tudo que aconteceu e talvez o cérebro possa jogar fora, né? As coisas que eu escrevi, ele pode simplesmente fazer pro lixo, porque agora já tá anotado. E eu não escrevo como eu falei, e agora eu não vou lembrar porque eu assisti só o finalzinho do vídeo gravado para poder continuar. Eu não costumo escrever pensamentos, reflexões, nem nada do tipo. Mas nos últimos dias eu fiz isso, de ter praticamente uma página inteira só com reflexão e sentimento do que eu tive durante o dia, das coisas que eu fiz, das coisas que eu vivenciei, das conversas que eu tive, coisas que passaram pela minha cabeça e não só um relato específico de acordei, tomei café, passeei e trabalhei, sabe? E isso me ajudou a colocar para fora esses atormentos da ideia, porque eu não costumo e não sei escrever bem esse tipo de coisa, porque eu não escrevo esses pensamentos, mas quando eu tô sentindo alguma coisa, quando eu não tô lá muito bem, eu converso com os meus amigos, normalmente por WhatsApp, porque eu não encontro eles pessoalmente, mas aí eu vou lá, converso no WhatsApp, só que no WhatsApp fica aparecendo o tempo inteiro reclamação. Parece muito que eu tô só reclamando da vida o tempo inteiro e eu, apesar de achar que reclamar tá tudo bem, não tem problema nenhum reclamar, só reclamar também não é bom. Não me ajuda em nada, só reclamar. E a forma como eu escrevo, como eu mando áudio, isso fica muito maçante com cara de reclamação e além de apurrinhar as minhas ideias, atrapalha a cabeça das pessoas com quem eu converso, porque daí eu fico assim, ó, toma negatividade. E é isso. Escrever livra meu cérebro e ainda poupa meus amigos de ficarem ouvindo as reclamações que eu tenho da vida, que eu tenho do dia, do que me acontece, enfim. Gente, acho que terminei. Era isso que eu queria falar. No outro vídeo eu acabei extrapolando, passei no outro vídeo. Na hora que eu fiquei falando por nada, extrapolei um pouco, falei coisa demais, mas que bom que Deus me deu esta oportunidade de repensar o que eu tinha falado e não falar de novo. Espero que vocês tenham gostado,
que compartilhem comigo nos comentários as suas ideias sobre escrever o dia. Como que vocês fazem? Vocês têm metas escritas como um bullet journal, um diário de metas? Ou vocês só escrevem mesmo, tipo eu, só saio escrevendo sobre o dia? Vocês compartilham muito mais pensamentos e sentimentos do que realmente um relatório do que aconteceu? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Vou tentar responder vocês, caso vocês escrevam, né? Porque se não escrever não tem o que eu responder. É isso, se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram, no TikTok, para poder ter um pouquinho mais da minha vida e também de conteúdo jurídico. Inclusive agora eu vou ver se eu gravo um vídeo. Para o YouTube, o meu outro canal, um videozinho dando umas orientações um pouco mais profundas sobre o que fazer dentro de um processo. E caso vocês queiram, vão lá assistir também. Acho que não é difícil me encontrar, Igor Otávio. Vocês vão achar lá a minha fotinha no canto, sou eu, tá? É isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.